Estamos concluindo esse período de preparação para a segunda vinda de Jesus e para o Natal. Lembrando que do início do Advento até o dia 16, toda a celebração, toda a liturgia se voltou, na verdade, para a segunda vinda de Jesus. Do dia 17 até o dia 24, para o aprofundamento do Natal. Não? Precisamos mergulhar bem nesse grande mistério do Natal. Pedi e peço para que se cumpram 4 pontos. Primeiro, isso para que nós nos preparemos dignamente para esse grande encontro com o Verbo encarnado. Lembrando que a iniciativa é de Deus, mas exige a nossa resposta. Trata-se de um encontro salvífico. Então, 4 pontos. Primeiro, a palavra de Deus. Meditar essa palavra, ler a palavra, aprofundar a palavra, alimentar-se dela diariamente. Segundo ponto, a oração. Colocar essa oração de um modo intenso. Eu não diria muito tempo, mas pedaços de tempo durante o dia, mas com intensidade. Eu imagino sempre um exercício, quando alguém vai para a academia, 5 minutos, mas os 5 minutos, por exemplo, na esteira, podem ser simples, fáceis, como pode ser intenso, forte, e que você vai, de fato, ter um efeito. Depende do modo como você faz. Então, a nossa oração com intensidade quer dizer uma oração com todo vigor, com toda a alma, com todo encanto, com toda entrega. Então é preciso que seja feito. Por meio da oração, nós temos a possibilidade de conhecer melhor a Deus e a sua vontade, de nos conhecer melhor e de saber, por inspiração divina, o que devemos fazer no nosso relacionamento com o outro. O terceiro ponto, renúncias. Como é importante fazer renúncias. Primeiro, daquilo que não é de Deus. Há sempre um joio misturado ali com o trigo na vida da gente. Então, é importante tirar aquilo que não é de Deus. Ou mesmo algumas coisas que podem até ser boas, mas nos atrapalham em determinados momentos por causa de determinados focos, algumas coisas que são importantes. Precisamos saber discernir aquilo que é mais importante e fazer a abstinência de algumas outras coisas. Isso se refere ao fazer, também se refere ao alimentar-se, ao beber, seja lá o que for, é preciso estar atento a isso. E o quarto ponto, ser um dom. Esse ser um dom quer dizer fazer o bem. A linguagem cristã é propriamente essa. Fazer o bem, faça o bem. Faça o bem escutando o outro, colocando-se ali à disposição de quem necessita. Falar alguma coisa. Hoje ninguém tem tempo mais para nada. Muito menos para escutar as pessoas. Como é bom, não é? Como ajuda, como transforma uma pessoa quando você senta e escuta de fato o que ela tem a dizer. Uma outra coisa muito importante a ser feita é ensinar o outro. Hoje a gente tem crise de aprendizado muito grande. As pessoas, eu não diria todas as pessoas, mas muitas pessoas estão vivendo de modo bem rasteiro. E a formação é muito de pele, é muita emoção, a gente precisa, de fato, levar o conhecimento da verdade. Só que para isso eu preciso renunciar a algumas coisas para sentar, para estudar, eu preciso ler, eu preciso me dedicar. Então veja, há de haver uma mortificação pessoal para poder fazer esse bem para o outro. E sempre fazer o bem não deixa de ser uma espécie de morte para si. Então, fazer o bem. Agora, existem outras coisas também a serem feitas. Há muita gente com fome, há muita gente com sede, há muita gente presa, há muita gente nos hospitais. Então, fazer o possível, ajudar, por exemplo, a quem está viciado. Aqui nós vivemos num ambiente da presença de fazendas da esperança. Então, trabalhar muito com essas pessoas que estão viciadas na droga, muita gente. Então, fazer o gesto de caridade. Então, uma coisa concreta, não somente para esse período, né? Mas fazer sempre. Isso é importante. Isso, digo, preparando cada um para o encontro com Cristo.
Agora, chegando a esse momento, que é o Natal, como é que a gente pode compreendê-lo? Olha, do ponto de vista teológico, nós temos alguns pontos que são importantes para o nosso entendimento do Natal. Primeiro, o Natal é um mistério de salvação. Para Santo Agostinho, ainda não havia essa compreensão. Santo Agostinho falava apenas de memória. São Leão Magno é quem vai dar o sentido salvífico, teológico, dessa festa. Quando ele diz que é Sacramento Nativitatis Christi, quer dizer, o sacramento da natividade de Cristo. Veja, é importante entendermos isso. Então não trata-se de uma festinha qualquer, não, é a segunda maior festa da igreja. E essa festa está ligada à Páscoa. Olha, aquele que assumiu a nossa natureza, aquele que se fez verdadeiramente homem, assumiu também as nossas dores e sofrimentos, até o ponto de se entregar totalmente uma verdadeira kenosis. Quer dizer, a encarnação já é uma kenosis, um esvaziamento. Depois vem de modo total na cruz. Depois ressuscita. Então veja o mistério da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, mas ligado ao Natal. Então a gente não separa, não é, essas festas. A maior festa da igreja é a Páscoa, está ligada à segunda maior festa do Natal, tratando-se da encarnação. Então veja, é uma festa voltada para a Páscoa, além de ser um mistério de salvação. É também o Natal o mistério da encarnação do Verbo. De fato, é isso que nós celebramos. O Verbo se encarnou e agora nasceu no meio de nós, como um de nós. Lembrando, ele não se misturou somente conosco, ele nos assumiu verdadeiramente. Aí se mistura conosco, etc., na forma de tratar, de conversar, de ensinar, mas ele nos assumiu verdadeiramente. Depois, no Natal, nós percebemos o admirável comércio, o admirável intercâmbio. O que quer dizer isso, Padre? Quer dizer que aquele que é Deus se fez homem para que nós, homens, nos fizéssemos deuses. Em outras palavras, a presença de Jesus Cristo, né, ao nos assumir totalmente, nos deu a condição da participação na natureza de Deus. Não é que sejamos divinos por natureza, não. Por natureza só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele nos tornou participantes da nossa natureza, da natureza dele. Então veja, ele nos assume e nos dá a graça de participarmos daquilo que ele é. Depois, se a gente for se aprofundar muito, a questão da Eucaristia, por exemplo, esse corpo assumido nesse admirável comércio vai ser corpo glorificado que vai se tornar alimento de salvação. Veja que ele próprio vai dizer: a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue verdadeiramente uma bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Nós estamos no capítulo 6 de São João, a partir do versículo 53. Então veja como é muito importante entender cada realidade desta. Depois do Natal, é também a renovação do cosmos. Dentro de um contexto agora que se pensa muito em ecologia integral, etc. Veja, todo o universo, toda a criação aconteceu através do Verbo eterno, através do Verbo de Deus. Pois é, a salvação dessa criação se dá também através do Verbo. Quando ele assume a natureza humana, ele assume esses elementos da própria criação, que estão presentes em nós. Veja, são elementos que não estão presentes nele enquanto natureza divina, mas como natureza humana, sim. Como ele é o homem perfeito, trazido inclusive pela Gaudium et Spes 22, é importante pensarmos isso, ele é o homem perfeito, aquele para o qual olhamos para nos entendermos melhor. Então percebemos que a presença dele, a encarnação dele, já é renovação para toda a criação. Convém pensarmos bem nisso. Depois a espiritualidade nesse período do Natal. É a espiritualidade da adoção. Fomos adotados, né? Como filhos de Deus.
Alguém poderia até dizer, mas padre, nós somos filhos legítimos de Deus, porque tudo veio de Deus, tudo foi criado por Deus. É verdade que tudo que existe, tudo que foi criado, é filho de Deus, no sentido bem amplo da palavra, tudo é filho de Deus. Mas essa é a ordem natural. Nós nos tornamos filhos de Deus através do Filho, na força, na potência do Espírito Santo. Então meditamos muito bem esse ponto pela ordem da graça. É uma ação sobrenatural. Tornamos-nos filhos de Deus por vontade do próprio Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Meditando espiritualmente sobre esse ponto, somos levados a um segundo ponto, que é o da fraternidade. Se somos filhos do mesmo Pai, então somos irmãos. Então, se somos irmãos, procuremos a fraternidade. E dentro deste tempo do Natal, uma palavra muito forte que deve existir nessa fraternidade é a palavra solidariedade, não é? Porque já que somos irmãos, vivendo em diferentes modos, em diferentes situações, devemos nos solidarizarmos uns com os outros, não é? Temos essa preocupação para que todos nós sejamos de fato felizes e salvos, não é? Por Jesus Cristo nosso Senhor, que todos estejamos voltados para eles, que tenhamos essa preocupação. Fomos feitos para Deus e a presença de Jesus Cristo agora nos garante esse caminho para o próprio Deus. Então vamos com muita fé, solidariedade, fraternidade e com essa consciência de identidade de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você para sempre. Feliz Natal.